Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa mesa radiônica do mês de agosto. Que alegria ter você aqui, ter vocês aqui também, o pessoal. A você que chega pelo YouTube, que se conecta com o trabalho, seja muito bem-vindo. E hoje eu estava pensando, vindo para a gravação dessa mesa, que essa é a mesa mais grave, não é a mais importante, tá? Porque tudo é importante. O processo ele é importante, por isso que a gente desenhou assim, tá? Mas o mais grave é quando envolve emoção. E emoção, por vezes, gente, convenhamos, a gente não controla. A gente acorda, medita, equilibra todos os chakras, sai e alguém estaciona o carro no lugar errado. Você vê que alguém fez alguma coisa errada no trânsito e aí você já fica nervosa, nervoso e já esboça. Você dá para o outro que fez algo errado o poder de desequilibrar tudo aquilo que se acordou mais cedo para fazer, né? Outra coisa que pode acontecer é você levantar mais cedo, equilibrar todos os chakras, fazer toda a visualização, tudo bonitinho, mas aí chegou a tarde e não aconteceu o que você pediu de manhã. Aí você já entra em dúvida. Aí à noite você já está cobrando. Cobrando o universo, a espiritualidade, a sua energia, o resultado. E se isso não aconteceu, você entra no sentimento da dúvida e volta a estaca zero, volta para a programação anterior, tá? Outra coisa que pode acontecer é coisas que, enquanto a gente vive, as coisas estão acontecendo, sabe? E aqui eu queria chamar a atenção para algo bem legal. As pessoas que estão próximas de você. Tem um livro que diz assim, você é o resumo das 5 pessoas mais próximas. E eu me recordo, gente, que de forma muito estratégica, porque isso deu tempo de fazer, no ano de 2021, o meu pai passou por uma cirurgia cardíaca de peito aberto, então teria todo um risco real de que algo muito ruim pudesse acontecer, tá? E ali eu me recordo que ao ir para o hospital, eu acionei algumas pessoas queridas mais próximas para me dar suporte energético e emocional, porque eu sabia, eu conhecia o ambiente onde eu estaria e que lá talvez eu não fosse conseguir manter um equilíbrio emocional. Por quê? Porque lá é um ambiente de dor, lá é um ambiente de angústia, lá é um ambiente onde as pessoas recebem notícias ruins e elas vão derramando, espalhando aquela energia. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento, sabe o conselho que eu dou em primeiro lugar, assim, quando a pessoa entra num processo comigo? Não vamos sustentar a ingenuidade e a petulância de dizer, comigo não, imagina, eu sei, não, eu conheço técnicas assim. Gente, de técnica, vou te falar, dele está cheio, tá? Gente, técnica é uma coisa. Você acessar a frequência, o sentimento, viver a vida, deixar a vida acontecer, cumprir um karma, cumprir um propósito, isso sim faz a diferença. O sentir é que faz a diferença. Por isso que tudo que a gente trabalha sempre vai voltar para o sentimento, porque é onde está o segredo de tudo. O sentimento se transforma numa emoção. O sentimento é uma vibração, mas ela vem de uma emoção. Por isso que eu falo que é a mais grave. Porque se a gente não conseguir dominar ela vai ser usada contra você o tempo todo, porque ela te coloca em desequilíbrio. E aí você fala, mas eu não estou conseguindo, mas está demorando, mas... Por quê? Porque a gente foi lá e deu o nosso poder a outro. E, gente, às vezes a gente pode escolher não se irritar no trânsito. Eu já criei estratégia, eu já tenho os meus professores, as minhas palestras. É muito legal, porque na imersão o pessoal, eles ficam escutando minhas aulas no carro, então a gente já tem um combinado. Só, gente, que nem tudo é sobre um trânsito. Nem tudo é sobre algo que você consegue controlar. Nem tudo é... E como é que eu vou dizer nem tudo é simples? O que é simples para você? O que é simples para mim? E tem coisas durante o nosso processo que são muito graves. Nessa última mês eu recebi notícias assim, gente, fortíssimas de feedback, assim,
de pessoas que estão aqui falando assim: Lise, meu irmão foi para o hospital. Lise, minha mãe está no hospital. Lise, hoje eu acordei muito irada. O que eu posso fazer? Pessoas que me pedem suporte. Por quê? Porque eu estou acompanhando. Lembra que nós falamos muito disso? Então, gente, muitas coisas acontecem mesmo. E quando a gente... Por que eu falo que é grave? Não é só por uma questão de controle ou não disso daqui. É que quando a gente vem de um lugar. Lembra sempre? Então, tudo aquilo que eu estou trabalhando aqui vem de um lugar. Vai ser do papai, vai ser da mamãe, vai ser do vovô, vai ser da vovó. Quando eu autorizo dar uma cura para algo que me incomoda hoje, que não começou comigo, lembra do livro? Não começou com você, tá? É um livro bem interessante para a gente parar de achar que tudo é sobre a gente, tá? Não é só uma questão de umbigo, não é. É porque às vezes a gente tem essa síndrome do sol, né? Tudo é sobre mim, né? O universo conspira. Gente, não, a gente falou isso na aula passada, foi ótimo. Na mesa passada, de que a gente vem de algum lugar. A gente não vem sozinho, a gente não vive sozinho e, por sorte, a gente não morre sozinho. Porque se você morre sozinho, eu nem sei que você morreu. Tem ninguém nem para me contar. Então, se eu ficar sabendo, você já não morreu sozinho. Entendeu? Então, tudo isso vai envolvendo o quê? Outras pessoas. E, gente, tem chance de a gente falar, eu quero isso, aí a gente identifica as emoções envolvidas, não começou comigo, a gente volta lá para dar uma cura e uma honra e não sentir nada. Gente, eu digo para vocês que é quase impossível. E sabe por que eu afirmo que é quase impossível? Porque estudos demonstram, não, porque todo mundo fala isso, sabe assim, é tão clichê. Estudos mostram que Dr. Joe Dispenza, nos estudos que ele fez, durante um período de 10 anos, onde ele ficou mais quietinho e escondidinho para trazer provas científicas, porque ele é um neurocientista, junto com o Dr. Bruce Lipton, que trabalha epigenética, ou seja, tá vendo, gente? É um pouquinho mais profundo do que simplesmente um ego, uma dor, uma coisa do eu, tá? Então, essa mudança de comportamento, ela vai fazer o quê? Incomodar a mim no momento presente. Vai acontecer mais coisas. Por quê? Porque eu tô querendo mudar alguma dor aqui do passado. E aí, isso daqui, eu vou acessar ela na mesma proporção na hora que eu quero mexer, sabe? Ou seja, levanta uma poeira. O que a pessoa faz? O normal, o Dr. Joe Dispenza fala sobre isso, é a pessoa voltar, abrir mão do processo, porque dói. Por isso que eu falei que essa daqui é a mais grave. Por quê? Passando por essa daqui, gente, passa por qualquer coisa, tá? Quando incomoda, porque eu estou mexendo numa dor do passado que não foi honrada, vai doer e pode doer, e você pode falar assim, Liz, mas eu não senti nada. Certamente você não é a primeira vez aqui, tá? Então você já pode estar em processo, você vê as coisas de uma forma diferente. Mas lembra que ver é diferente de sentir, tá? Até por isso que o povo aí que é da comunidade vai lembrar disso. Eu falo que o pensar é uma frequência, quando eu falo é outra frequência, quando eu escrevo é outra frequência. Por isso que às vezes a gente tem atividades diferentes para fazer. Porque eu preciso colocar vocês para trabalhar o quê? Frequências diferentes. Então, gente, saber das coisas, saber como as coisas acontecem, saber a fase lunar, saber qual signo, é lindo, traz muita clareza. Mas, gente, você quer mesmo ver onde é o tamanho do buraco, assim? É o sentir. Então, isso daqui o sentir não tem ensaio. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Quando acontecer aquilo, não, a gente vai vivendo processos. A gente não negocia com o universo, com a espiritualidade, não. A gente está aqui para cumprir um propósito, tá? Então, se começar a doer e você sentir, a primeira vontade que vai dar é de retornar. Liz, você está me assustando. Não, presta atenção.
Isso daqui vai chegar em algum lugar. Eu vou voltar para a minha programação anterior. Por quê? Mesmo que não tivesse legal, mesmo que eu ainda não tivesse conseguido comprar aquilo que eu queria, mesmo que eu não consegui aquela viagem, mesmo que eu não consegui aquela cura, mas me deixava num lugar que eu já estava acostumada. Logo me coloca no controle. Então, esse lugar diferente, às vezes não é nem a dor, sabia? Que dói mesmo, assim? Às vezes, gente, é estar num lugar onde eu acho que eu não tenho controle. Porque aquele lugar ruim de antes, aquele não ter de antes, aquela falta do apartamento de antes, aquela doença de antes, a falta do carro de antes, tava ruim, mas assim, eu já estava acostumada. Me deixa no controle. Sair do controle é, a maioria das vezes, o que sufoca a pessoa. E pode acreditar, isso é real. De a pessoa virar para mim e falar assim, demora quantos dias isso? Depois disso vem mais alguma coisa? Quanto tempo isso demora para passar? E aí eu já vou te dizer. Se for uma reação física, gente, assim, por exemplo, já aconteceu de uma pessoa ficar 15 dias menstruada. Eu falo, vai procurar um médico, gente. Você não vai passar mais de 3 dias com fluxo sanguíneo, tá? Por quê? Porque reverberou no físico. E lembra, isso daqui ele não vai te dar o direito de parar seu tratamento. Qualquer tratamento médico, tá? Isso daqui faz parte da medicina integrativa e ela é para te dar qualidade de vida, trabalhar uma cura para que o seu corpo responda a algo a ponto de você ver fisicamente uma resposta. Você não inverte os papéis, tá? Então, 15 dias com sangramento deixou de ser catarse. Agora, 15 dias eu mais triste, pode ser catarse. Nessa. Agora, 15 anos triste não é catarse, gente. Isso daí já é um estilo de vida. Isso daí é uma frequência. Isso daí é um caráter, é um comportamento, conforme o Dr. Joe Dispenza. Certo? Então, claro que com os movimentos dessa mesa e de todas as coisas que o mês de agosto nos guardou, né, nos proporcionou, nos ofereceu, é lógico que a Liz está aqui, ó, com isso daqui congestionado. Ah, Liz, mas você fica doente se eu contar para vocês o que acontece com a Liz, tá? Então, nem sempre isso daqui é glamour. É lindo, é bom você saber o resultado, a força, o impacto, as vidas que transforma. Mas, gente, nem sempre é glamuroso, não é? Eu também tenho uma vida e eu cuido de pessoas onde eu tenho que acompanhar. E eu sei muitas vezes orientar vocês porque no meu processo eu passei pela mesma coisa. Então, existem dores reais, tá? E isso daqui eu vou orientando sempre para que a gente não tenha pessoas aqui de papel, sabe assim? Qualquer chuva vai lá e desmancha, açúcar, sabe assim? Ou seja, a gente vai treinando para que vocês a cada dia possam fazer o processo de vocês, dar os comandos. Então vocês vão vendo que só que a técnica ajuda. Gente, eu posso dizer para vocês assim que hoje eu, Lizzie, eu não consigo me ver sem técnicas. O mês de agosto mesmo, ele foi tão forte para mim, que ontem eu cheguei em casa montando alguns gráficos radiestésicos para dar conta do equilíbrio emocional necessário. Então, se eu acredito nisso para mim, vocês acham que numa proporção dessa eu não vou usar? Com certeza eu vou usar. Então, essa, por exemplo, é uma sessão nossa que vai ter mais do que a mesa radiônica. Não é porque a mesa radiônica é pouca coisa. É porque, às vezes, a gente precisa usar de outras ferramentas, outros conhecimentos, outras técnicas para ajudar. Por quê? Porque eu estou lidando com um coletivo. E tem muita coisa mesmo, gente. Então, quando eu lido com o emocional, eu não entro na sessão brincando, tá? Por quê? Porque tudo dói. Alice, mas quando eu converso com o outro, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Nossa, eu estava sofrendo tanto e quando eu conversei com o fulano, eu vi que a minha dor era bem menor. Gente,
lembra que não começou com você. Então, a proporção do que você sente é proporcional a algo muito antigo. Então, assim, cuidado, muito cuidado no nosso processo da gente tentar comparar a nossa luz, o nosso glamour, a nossa dor por um parâmetro que é do outro. Porque corre o risco, gente, da gente se colocar ou acima ou abaixo. E isso é ego, tá? Por isso que todo o processo a gente vai conduzir a pessoa para olhar para onde? Para dentro de si. Sua cura não está no chefe chato, sua cura não está na bicicleta que soltou a roda, sua cura não vai estar, sua doença não veio por isso, por isso, por isso. A gente não começou comigo, certo? Só que tudo vai começar de onde agora? Daqui até a origem. Então todo o externo vai querer me mostrar. Então, às vezes mudar o chefe não vai ser a solução. Você decidir que você não quer mais o chefe ruim, é que vai mudar todo o externo. Então, de novo, mesmo que eu falei lá no início da mesa, não vai ficar invertendo os papéis, tá? Por quê? Porque já passei por processos onde a pessoa decidiu se livrar do chefe e depois ficou desempregado sem dinheiro. Tá? Aí você não banca a terapia, você não banca a técnica, você não banca nada. Então, a mudança ela começa de onde? De dentro. Se eu mudar internamente, o externo me acompanha. Senão, não vai bancar de louco, tá? Então, cuidado com ser discípulo das aventuras, tá? Principalmente, assim, conheça bastante a energia do seu signo, conheça bastante a energia do seu ascendente, se você tem afinidade. Então, cuidado, sabe aquela coisinha de que pinto que nada com o pato morre afogado? Ninguém é fraco, nem o pato, nem o pinto. Mas, gente, cada um no seu quadrado. Gente, se eu for tentar viver a vida do ariano, nossa, eu corto o pulso. Eu sou do signo de touro, meu ascendente é escorpião. Vocês acham mesmo, gente, lê um pouquinho de touro e um pouquinho de escorpião. Vocês acham mesmo que a minha vida vai caber numa mochila e eu vou sair pelo mundo, rodando o mundo, tendo um ano sabático? Não. Isso pode ser de outro signo, não é do meu. Então, assim, às vezes, tem um dizer também que me veio aqui, que às vezes fala assim, nossa, é bom a gente ter um pouco de medo, porque o medo protege. Ô, gente, às vezes o medo não protege. Às vezes, se você tiver só um pouquinho de conhecimento, você já mata tudo, tá? Medo pode proteger? Pode, quando você talvez não tenha muito conhecimento sobre um assunto. Por exemplo, aqui na minha cidade, tem uma ponte altíssima, chama-se Terceira Ponte. Ela divide a cidade de Vitória com a cidade de Vila Velha. Eu sou do Espírito Santo. Eu estou falando isso porque a gente agora está com pessoas de fora, tá? Então eu preciso atualizar, senão meu exemplo não vai valer de nada. Então essa ponte ela é muito alta. Então numa lei de gravidade, qualquer corpo que se jogue ali, a probabilidade de sair com vida é zero até hoje. Tá? Então, entender da gravidade, lei da gravidade é importante, de velocidade, de tempo, de espaço, tá? Precisa ter medo nesse caso? Não, você precisa saber um pouquinho disso. Então, tem coisas que a gente consegue, tendo conhecimento, evitar. Evita-se tudo? Não. Ali, talvez um pouquinho, não é nem de medo, é de coerência, é de, sabe assim, um pouquinho de inteligência intelectual, um pouquinho de inteligência emocional. Então, às vezes, a gente dá um poder na nossa vida para algo ruim, porque aquilo ali vai me proteger. Gente, seja você o seu protetor. Seja você a se guardar, tá? Agora que a Lise já palestrou isso tudo aqui para vocês, nós vamos entrar no nosso trabalho de mesa, tá bem? Então, meus amores, sejam muito bem-vindos a vocês que estão aqui. Vocês não estão vendo, mas nesse exato momento eu estou descruzando as minhas pernas aqui debaixo da mesa, porque é assim que a gente faz o trabalho de energia, tá bom? A gente não trabalha energia cruzada na hora de realizar a mesa. Então eu recebo essas pessoas que estão aqui,
tá? Lembrando que são essas pessoas que eu oriento durante todo o mês, quando precisam, tá? Às vezes eu preciso entrar com alguma técnica, algum gráfico, um reiki à distância, principalmente quando afeta o físico, como eu falei no início, e que a pessoa ali sozinha vai ficar mais difícil de lidar. Vamos então iniciar a nossa mesa. Todas as vezes que a gente fizer mesa, a gente vai colocar uma intenção, tá? E a gente vai pedir a autorização. Eu posso fazer essa mesa hoje para esse propósito, essa intenção? E então, a gente vai ser conduzido pela energia da mesa a partir desse momento. E a energia da mesa é a energia dessas pessoas. Mas, Liz, engloba todo mundo mesmo? Pode acreditar. Não pensa em quem está aqui, pensa que você está aqui. Você escuta essa mesa, considerando que ela é só para você, e veja como você vai perceber ela hoje, tá? Liz, eu não entendo muito, estou chegando agora, não entendo muito. Vou deixar na descrição do vídeo, aqui, link para que você seja direcionado para conhecer melhor o trabalho da mesa e como ela é feita, como ela funciona. Senão a mesa, ela tem um desvio de foco, tá bom? Eu sou ativar a minha energia lisiana e a minha divina presença na mesa agora. Eu sou ativar a energia dos membros do clube da mesa radiônica na mesa agora. Mesa, é divino realizar esse trabalho neste momento, apresentando como propósito transmutação emocional. É divino interferir de forma positiva para que esse propósito seja colocado em ordem divina. Mostra. Timo. O timo, gente, ele é muito... Timo, ele é uma glândula aqui que fica localizado nessa região. Então, a gente trabalha ele com duas explicações, uma mais fisiológica e uma outra. Eu acho que não é a primeira vez que ele veio, mas como eu tive novos entrantes, eu preciso falar sobre isso, porque a pessoa não é obrigada a ouvir o vídeo da mesa anterior se ela entrou agora, tá? Então, eu preciso trazer a maior clareza possível para quem está aqui. Lembra que é para vocês, meus amores. Então, veja bem, o timo é, dentro da bioenergética, o pessoal aí que é acostumado já passou por uma consulta de ferrinho, a consulta de pêndulo, fazer tratamento com fitoterápicos, com chá, com argiloterapia, aquela coisa que você vai, se o timo, você vai passando um ferro assim, sabe, e ele vai cruzando, que é o dual roll, ele vai cruzando, mostrando onde tem o equilíbrio ou desequilíbrio. Então, dentro de uma consulta bioenergética, onde a gente trabalha a energia do corpo, mostrando onde está o desequilíbrio, né? Então, o desequilíbrio está no fígado, mas é o quê? É uma bactéria? O que tem lá? Então, a gente vai consultando através de uma apostila, ou seja, é um trabalho lindo, se o timo deixar. Se ele não deixar, gente... nada acontece. Eu me lembro que quando os meus pais trabalhavam com isso, vinha gente de muito longe mesmo, assim, gente. Então, por exemplo, eu sempre morei no Espírito Santo. A gente recebia lá em casa, no interior, pessoas de Bahia, que vinham para fazer a consulta, para poder pegar o chá, para voltar para a Bahia para se tratar. Gente, eu respeito muito quem faz isso, é uma viagem muito longa. Imagine a pessoa chegar lá em casa e o timo tá bloqueado. Então, é onde a pessoa usava ali uma tansagem, uma planta, tá, gente? Uma folhinha de tansagem, verificava se a pessoa tinha um excesso de urina, né, na bexiga, se tinha algum metal encostando no corpo, para fazer o desbloqueio. Por quê?
se não desbloqueasse o timo, não podia fazer uma leitura no corpo. Se você não consegue fazer a leitura, identificar onde tem o desequilíbrio energético, onde instalou algum vírus, alguma bactéria, um verme, você não consegue nem sugerir um tratamento. Então isso dentro da radiestesia, dentro da bioenergética, desde muito nova eu já ouvia que o timo era muito sagrado. Bom, dentro da fisiologia, então isso lá já dentro da faculdade de farmácia, quando se estuda o timo, é uma linguagem diferente chegando no mesmo lugar. Lembra que eu brinquei no vídeo de apresentação da mesa falando do ti, do ki e do prana? Então, que às vezes é a mesma coisa. Então, usando linguagem diferente dentro da universidade, chega-se no mesmo contexto, tá? Então, dentro da fisiologia humana, o timo ele produz hormônios que protegem o organismo, tá? Então, por exemplo, no timo a gente tem a produção de CD4, CD8, que são hormônios de proteção muito forte, inclusive doença autoimune, né? Então, por exemplo, por que doenças assim elas não têm cura? Porque para de produzir esse hormônio. Então, nada mais funciona, aquilo que o organismo respondia não responde mais. Aquele tratamento que o organismo recebia, ele não responde mais. Aquilo que ele produzia para se proteger, ele não protege mais, ele não produz mais. Ou seja, uma linguagem um pouquinho diferente, a gente chegou no mesmo lugar. Então, aqui, o timo ele tem uma frequência dentro da radiestesia da alegria divina. Então, gente, isso daqui bloqueado, aquilo que você traz, você não alcança, você não acessa, ele não chega até você. E se a gente for transferir isso para a linguagem lá da bioenergética, o chá estava ali. Sabe, era um trabalho lindo que eu via as pessoas fazendo, plantavam os remédios, colhiam os remédios na lua certa, no horário do sol certo, botava para secar, cortava, guardava nas caixinhas higienizadas, colocava em todas as caixinhas guardadinhas, botava lá com o nome. Na hora que você colocava a planta na mão para testar, não vai passar. Na fisiologia, na hora que você aplica um remédio de cura, o organismo não vai responder. Então, isso daqui bloqueado no meu campo, gente, é gravíssimo. Então, trabalhar isso daqui. E uma das sensações que você pode ter, gente, é isso daqui mexendo em você, literalmente, tá? Isso literalmente acontece no campo físico. É como se tivesse, sabe assim, quando a gente está gripado, parece que desce um muco, que a gente chama de catarro, que parece que ele vai descendo. É alguma coisa assim, aquela comida que a gente engole e que a gente sente descendo mesmo, assim. É esse movimento. Então você pode sentir esse movimento aqui nos próximos dias. Liz, eu não senti. Tá bom. Não tem que sentir, mas eu preciso alertar se você sentir, porque você fala, meu Deus, tô piorando, tá? Então pode ocorrer de você sentir isso daqui mexendo, tá? Então preciso liberar aí o timo. Eu sou ativar alegria divina, timoterapia para os participantes da mesa. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Mesa floral. Essa mesa a gente trabalha com 3 sistemas florais: Bach, Saint Germain e Joel Aleixo. Então a gente vai ver quais dos florais que a gente vai trabalhar: floral de Bach, floral de Saint Germain, floral Joel Aleixo. Floral de Bach, conectando, mostra 2, 27, 27, Bach, 27. Eu agora vou apenas puxar os números, tá? Depois a gente vai ver o que cada floral trata, qual é a planta de referência. Existem alguns momentos, gente, durante a mesa, e uma coisa que eu quero trazer clareza para vocês,
Às vezes vocês veem uns cortes no vídeo da gravação, porque a minha sala ela fica bem pertinho da rua, tá? Então, às vezes vai passar uma sirene, uma ambulância, um carro, um ônibus, que é muito barulho. Se eu tiver num assunto aqui com vocês, eu paro, depois a Lu vai lá e edita esse vídeo, que inclusive ela está aqui atrás da câmera, para mim. Que bonitinha. E aí a gente segue o assunto. Gente, se tiver no meio de um comando da mesa, vai passar ônibus, vai passar ambulância, vai passar tudo, eu tenho que seguir. Tá? Então, por isso que às vezes a gente tem uns cortes ali, para que vocês tenham um vídeo mais limpo possível, tá? Mas, se vocês perceberem um barulho ali fora, é porque eu fico muito pertinho da rua mesmo, tá bem? Floral de Bach, conectando, mostra, 4, confirma, floral de Bach, conectando, mostra, 3, 8, 38, confirma. Floral de Bach. Lise, como é que você sabe que é a hora de ir para o próximo floral? Gente, ele deu não aqui, tá? O não é sentido anti-horário, o sim é sentido horário. Então, todo o trabalho ele é conduzido com a energia do pêndulo. E o pêndulo, ele não fala nada. O pêndulo me dá uma resposta energética, tá bom? Lise, também percebi que durante, por exemplo, do timo, você foi lá e você forçou o pêndulo. Eu dei um comando e eu sei que o comando foi totalmente realizado quando ele vai para frente e para trás, tá? Eu preciso seguir essa orientação, tá bom? Por quê? Porque é a energia da mesa, tá? Eu reporto a energia da mesa, mas essas informações e outras você pode trazer, tirar todas essas dúvidas no vídeo que a gente fez, tá bem? Floral de Saint Germain. Conectando. Mostra 3, 1, 31. Saint Germain, 31. Confirma. Saint Germain, 31. Floral de Saint Germain. Conectando. 6, 7, 67. 67. Vocês devem estar me perguntando por que eu ri, né? Vou colocar um asterisco no 67. Ele é o último floral do sistema Saint Germain. Floral de Saint Germain. Conectando. Mostra. 3, 2, 32. 32. Floral de Saint Germain. Floral de Joel Aleixo? Não. Saint Germain? Não. Floral de Bach? Não. Todos a partir de agora deu um não. Ou seja, o que isso quer dizer? Todos os florais que precisavam ser ativados, a mesa já nos deu. Então, agora, e elas são por número. Por que é por número? Porque os florais, eles estão catalogados, eles estão relacionados, tá? A gente vê agora quais são as funções, né? Ó, floral de Bach foram 3. 27, primeiro, é Rock Walter. Pessoas perfeccionistas possuem ideais exagerados e se obriga a viver de acordo com eles. Com o uso da essência, tenderá a ser menos rígido e ter uma mente mais aberta. Vou pegar no pé dos virginianos. Os virginianos são muito certinhos, né? Não é ruim você ser certinho, perfeccionista, isso é uma qualidade, é muito legal. Só que o mundo girar em torno disso não é tão legal, tá? Afinal de contas, não é todo mundo que vai caber numa calça jeans, número 38, e ainda se couber, talvez ela não goste da mesma lavagem, tá? Então, isso daqui vai ser trabalhado. Então, Liz, eu preciso mandar fazer esse floral? Não, gente. Todas as ferramentas que saírem pela mesa
são enviadas pela mesa. Todas as ferramentas saírem na mesa são enviadas pela mesa. Tem uma única ferramenta, que é essa daqui, tá? Então, isso daqui, não vou tirar nada aqui do lugar, porque eu não posso agora mexer com ela, tá? Que quando ela sai, ela fala assim, olha, vai precisar trabalhar outras coisas. Senão tudo que sair aqui de ferramenta é enviado pela mesa mesmo. Então, quando eu terminar de trazer a clareza sobre os assuntos dos florais, eu vou ativar a frequência deles no campo. Ou seja, é como se vocês estivessem tomando. Até porque, às vezes, a origem não está em você. Então, vai enviar para onde precisa, tá bem? O próximo floral, que é o 4, é o Centauri. Pessoas com personalidade Centauri geralmente têm dificuldades em impor sua vontade, suas ideias, são facilmente dominadas, espera que os outros lhe digam que atitudes tomar e quais caminhos devem seguir. A essência vai ajudar a despertar as características positivas, reconhecendo a própria individualidade, sem se influenciar pelas opiniões alheias. Aí você pode falar assim, mas Lise, o floral anterior falou que eu era muito perfeccionista, eu queria as coisas do meu jeito. O segundo floral diz que eu não imponho a minha vontade. Não está parecendo um pouco incoerente, já que você falou que todos os florais são para mim, todas as ferramentas são para mim? E aí a titia vai te dar um esporro fofo agora. Não é a Pri? A Pri falou sobre isso. É linda a Lise dando esporro de forma fofa. Gente, quem diz que a sua vida está coerente? Tá bom? A gente é incoerente, gente. Eu falei sobre isso no início da mesa. Eu medito de manhã, eu perco a paciência no trânsito, à tarde eu estou duvidando do tempo e à noite eu arrumo uma briga com o universo, porque já está demorando. A gente é incoerente. E aí, pior, que a gente espera que o outro me dê uma sugestão, porque aí, inclusive, eu tenho a quem culpar, e eu quero que o outro faça aquilo que eu quero, porque o meu jeito é o certo. A confusão, gente, num dia, se a gente colocar o foco no momento presente, a forma como a gente lida com as coisas, a gente é meio incoerente. Então, um dia eu estou muito bem, e ainda tem isso, né? Flutuação de humor. Um dia estou muito bem, outro dia não estou muito bem, e aí eu não sei se eu te dou um bom dia feliz, triste, sorrindo, tá? Então, assim, a gente é. Então, olha para isso, assim, como uma verdade e fala, cara... E eu vou te falar, pior, Lise, isso certamente não é nem comigo e nenhum com os meus. Aí eu falo, meu amor, volta um pouquinho o passo aí, porque se você não consegue nem enxergar, aí é um pouco mais importante, é grave, tá? Então é muito legal quando eu leio essas coisas assim e a pessoa fala, caraca, Lise, você acredita que eu fiz isso ontem? Não? Lise, meu Deus, mesmo que falar do meu pai, é lindo, porque a pessoa vai mapeando, mapeamento mental, olha que lindo, gente. A pessoa vai mapeando onde está o desenho do processo dela, quais as energias, as pessoas envolvidas, como tá. Agora, quando a pessoa fala assim, não, isso não tem nada a ver comigo, eu falo, meu Deus, coitada, vai sofrer muito, porque até ela perceber, e não tá errado, tá, gente? Alice, mas eu então eu estou no lugar errado? Não, só está dizendo o quê? Como você vê as coisas, como você percebe as coisas, tá? Aí o último floral é o 38, Willow. Para as pessoas que se sentem vítimas e culpam os outros por seu fracasso em todos os níveis. Gente, eu juro para vocês que eu comecei essa mesa sem saber disso daqui, tá? O floral vai ajudá-lo a ter uma atitude positiva, assumindo plena responsabilidade por suas experiências. Para as pessoas que sentem vítimas e culpam os outros por seu fracasso em todos os níveis, tá? Lembra que eu iniciei a mesa falando sobre isso, gente? Tá? Então, eu vim de um lugar, então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Sério? Sério mesmo? Não foi você que escolheu sair correndo para poder pegar um óvulo? Não, né? Foram eles só que tiveram o ato sexual. Você não. Você não quis estar ali, você não escolheu, você não veio em outro lugar, né? Mesma coisa, a culpa é do meu chefe. O que aconteceu lá atrás
para o universo trazer exatamente esse chefe difícil. O que você precisa ver e honrar? Ah, não, mas a culpa é mesmo, vou te falar, do vizinho, porque o vizinho, olha, o vizinho faz um barulho. 8 horas da manhã, o vizinho faz barulho. Na casa dele, né, amor? Na casa dele. Alice, mas tem que ter um bom senso. Ah, isso é verdade, tem que ter um bom senso. Por que você atraiu, qual a agitação que tem internamente que você atraiu essa pessoa difícil? E, gente, aqui eu quero abrir um parênteses para a gente não ficar trazendo culpa, tá? Ah, porque então eu estou com a vibração baixa, porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou uma pessoa difícil, porque eu isso e tal. Porque tudo parece que é resposta de um comportamento meu. E, gente, não. Comportamento é o último estágio. Então eu tenho uma emoção que se transforma num sentimento, se transforma numa frequência, que se transforma num comportamento, tá? Então vocês veem que é uma escala. E, gente, quando ocorre algo ruim na vida da pessoa, lembra que eu falei no início da mesa, tem coisas que a gente consegue prever, tem coisas que a gente consegue evitar, mas, gente, existem acidentes que a gente não conseguiu, a gente no máximo vai conseguir lidar. Uma morte repentina. Uma morte repentina, gente. Não tem técnica, você vai aliviar, mas evitar que a pessoa sinta a dor de uma perda. Para. Se você não souber o que falar, não fala nada. Mas cuidado com os conselhos medíocres. Por quê, amores? Porque a pessoa acessar, só quem está acessando o sentimento sabe o tamanho dele. E aí, quando a pessoa, depois desse evento, atrai algo ruim de novo, você fala, mas sua frequência está baixa. Gente, eu juro para você, eu tenho vontade de sacudir a pessoa e falar assim, cala a boca. Por quê, gente? Porque a pessoa passou por um luto, por uma dor, por algo, sabe assim, aquela coisa que aconteceu que deixou a pessoa desorientada na vida e ela atraiu o vizinho chato mesmo. Então é olhar para isso com caridade, cura essa dor para que você consiga se libertar. Ou ele ou você saia, ou ele silencie, porque você já aprendeu. Mas, gente, não é olhar para as pessoas tratando como óbvio. Sentimento não é óbvio, gente. Sentimento é sentido. Olhar para isso com amorosidade. Olha para a pessoa com mais amorosidade. Sim, tudo é resposta de uma frequência, mas tem coisa que a gente não pode evitar, não. O que a gente precisa agora entender? Tudo é frequência, mas não é óbvio. A gente precisa sentir, tá bom? E acabou, gente. Acabaram os florais de Bach. Então, são coisas aqui que vocês já estão percebendo que vocês vão ser mexidos, vão ser trabalhados na consciência, tá bem? E agora a gente vai para os florais de Saint-Germain. O primeiro floral de Saint-Germain é o 31. Pepo. Trabalha o balanceamento do chakra básico, que está relacionado com o elemento terra, para, a seguir, elevar a energia para o chakra cardíaco. A estagnação energética do chakra básico dificulta a percepção e o despertar, indicado para personalidades ávaras, materialistas e muito apegadas aos bens materiais. Geralmente são medrosos e inseguros com relação à sobrevivência no dia a dia. Amores, aqui vai falar de dinheiro, tá? Alice, mas eu não ouvi falando de dinheiro. Mas vai falar de dinheiro. O chakra básico é aquele que vai nos manter firmes, tá? Firmes como? Por exemplo, qualquer árvore, ela é linda e maravilhosa, desde que ela esteja fincada na terra, né? Então, dali ela pode dar qualquer coisa, né? Aí tem as árvores que vão dar umas folhas massas, assim, muito legal. Tem aquelas que vão dar flores. Ai, gente, o impê amarelo. Ah, lindo. Tem aquelas que vão dar frutos, tá? E tem frutos, tem as flores que duram uma semana, tem as flores que só dão numa estação, tem os frutos que vão dar de manhã e de tarde já estragaram, tem aqueles que duram um tempo mais. Vocês estão vendo? É só a gente olhar mesmo para o reino vegetal. Então, tudo é possível esperar de uma árvore, desde que ela tenha sido feita para isso e desde que ela esteja, né, fincada ali na terra, firme.
Então, se ela estiver fora da terra, em pouco tempo ela pode se tornar uma madeira, né? Ou ela pode, ou seja, ela não cumpre mais o propósito dela. Então esse chakra ele vem falar sobre isso. Você pode fazer qualquer coisa, mas eu não consigo, mas é porque não, talvez você só esteja com o chakra básico desalinhado, tá? E lembra que essa energia ela vai subindo. Então o primeiro chakra é o chakra básico. Quando eu alinho esse chakra básico, eu consigo me fortalecer. Se eu estiver ali fortalecida, eu consigo sim elevar essa energia, tá? Por mais que é mais fácil eu pegar o peixe pela boca com uma minhoquinha, né? Pegar a pessoa pelo estômago por causa da emoção. O chakra básico ele mantém a pessoa firme, tá? Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, mas ela parece um barquinho no mar, assim, onde o vento assoprar, ela vai. Então, é muito importante estar isso alinhado. E aí, o que acontece? O floral, ele fala sobre o quê? Sobre aquela pessoa que se torna muito materialista. Mas não é no materialista esse floral, tá, gente? Do ter. Ele precisa o quê? Ele precisa, é aquela pessoa que ela vai se preocupar com a sobrevivência do dia a dia. Então ele vai se preocupar com a comida, com o vestir, com o filho, com a escola. Ele vai estar sempre ali, parece que está faltando algo da sobrevivência. E ali, gente, é um perigo, por quê? Porque sempre vai estar contada a história romantizada que é para o filho, que é para a esposa, que é para o pai doente, que é, ou seja, assim, tem uma história romantizada por trás. E a pessoa não percebe que é um desequilíbrio, dá aquela sensação de que é uma pessoa provedora, que é uma pessoa responsável, que é uma pessoa sabe assim, com valores, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do chakra básico, porque ela pode ser facilmente confundida com questões romantizadas, tá bem? Então isso daqui vai ser trabalhado, aí você vai ver onde que está a sua preocupação, tá? E lembra, gente, nem sempre é sobre fazer dinheiro, tá? E provavelmente não vai ser mesmo, porque pessoa que ainda está preocupada em fazer o dinheiro, ele dificilmente vai se conectar com processos terapêuticos. E isso Maslow já tinha explicado através das divisões que ele fez pra gente, tá bom? Depois a gente tem o floral 67. Por que que eu ri na hora? Porque impossível esse daqui não abranger todo mundo de uma vez, assim? Por quê? Porque ele é um mix. Ele é chamado de floral emergencial, tá? Assim como no floral de Bach, a gente tem o rescue, ele é formado por 5 essências. Então é aquela pessoa que está à beira de fazer uma loucura. Ele vai tomar o rescue para poder dar uma segurada. Aqui no floral de Saint-Germain a gente tem o emergencial. Ele é formado de 12 essências florais. 12, tá? Então é impossível a pessoa passar por esse floral e falar, ah, mas eu nem percebi nada. Amores, se vocês não perceberem nada com esse floral, ai meu Deus, estou preocupada com vocês, tá? Por quê? Porque talvez você está mais preocupado com o resultado do que com o processo, tá? Então é muito importante, lembra do mapa mental? É muito importante a gente saber observar os acontecimentos, tá? Bom, esse floral, eu vou ler para vocês como ele se apresenta, tá? Então, são 12, né? Goiaba, vários, arnica. Aqui vai envolver tudo, tá, gente? Para quem passou rasteira na vida, para quem tem trabalho espiritual, para quem levou pancadas de alma, pancada moral, a arnica é para roxo, né, gente? A arnica é para pancada. Só que é no nível da alma, no nível moral, tá? Foco, algodão, circulação, para quem está desconectado do eu superior, incenso, ambiente que está desprotegido, tá? Então você pode sim ir para casa cansado e chegar lá e encontrar um ambiente ainda pior, tá? Então, juntos eles vão formar 4 raios, tá? 12 raios da fraternidade branca, cada um de um mês, cada um de um signo, cada um de uma área da vida, de uma cor, tá? Então, ele vai formar o quê? O quinto raio, ele é responsável por cura, tá? Ele é da cor verde. Cura física, tá bom? O nono raio, ele vai trabalhar a clareza divina, tá bem? E também a harmonia e equilíbrio. O 10º raio é só financeiro, só dinheiro,
Então, eu preciso dizer que essas pessoas aqui vão ter alguma mexida no campo financeiro? Não preciso. Só, gente, que aqui eu quero abrir um parênteses. Porque quando fala em dinheiro, talvez, dependendo de onde a gente veio, a gente acha que é só o fazer, o ter, o guardar, o comprar. Quer ver o que ele vai trabalhar? Equilíbrio financeiro, paz financeira, conforto financeiro, coragem financeira, o suprimento divino de todas as coisas boas, ocupação financeira, prosperidade financeira, tempo financeiro, postura financeira, sabedoria financeira, libertação financeira. Gente, vocês perceberam a responsabilidade que a gente tem quando a gente pede ao divino uma questão financeira? Tá? Porque às vezes a gente quer ter dinheiro, mas a gente não quer parar para relaxar e contemplar o ter. Sabe? Às vezes a gente quer o dinheiro para fazer uma viagem maravilhosa e não na natureza e não contempla a árvore que estava lá fincada no chão te dando flor. Ou seja, ter o dinheiro que a gente quer, precisa, deseja, traz junto dele uma responsabilidade. Aliás, mas eu não quero ter responsabilidade, eu não quero. Você vai ser cobrado, você vai ser levado a isso. Então, se o processo vai ser leve ou não, aí é uma escolha sua. E aí o resultado é individual, a mesa é coletiva, entendeu, gente? O resultado ele é individual mesmo, tá bom? Então, assim, Alice, mas então eu dependo de um ficar bem para eu ficar bem? Não, o resultado ele é individual, tá bom? Porque vai depender muito da consciência de cada um. E o último que ele forma é o 12º raio, que ele vai trabalhar o quê? Esperança e inspiração. Em função dessa junção, é o floral energeticamente mais potente do sistema. Contém altíssima potência energética regeneradora e nos conecta de forma rápida com os níveis superiores, tá? Então, é isso, ele traz a paz, a harmonia, o equilíbrio e nos conscientiza de que os nossos caminhos são guardados e cuidados em níveis mais elevados. Gente, ele é lindo, não é? Ah, não, tem mais um floral, gente. O 32. Mas, gente, ele é lindo, não é lindo? Ai, ele cabe uma palestra, mas não dá não para fazer. Floral perpétua. Ela é indicado para os que vivenciaram situações de perdas afetivas e de perdas queridas irreparáveis. Para os que carregam o sentimento de saudade dos que partiram por viagem ou por morte. Perpétua traz a energia da compreensão de que não existe a separação e a morte. Nos traz o entendimento de que estamos todos unidos eternamente pelo laço fraterno universal. Traz a compreensão de que somos todos parte da mesma energia, frutos da mesma fonte celestial, almas itinerantes nesse cosmo passando por provas em busca da perfeição. O floral trabalha a lição do soltar, que é o desapego. Gente, esse é um floral que eu respeitosamente não vou palestrar, tá? Por quê? Porque só quem tem, e todo mundo já perdeu alguém querido, sabe o tamanho disso. E aqui não é sobre técnica, eu tentar dar uma palavra de consolo, porque é algo que me emociona muito, porque é a prova viva de que é sobre o sentimento. E cada um vai carregar da forma que cabe. Então aqui é aquele momento onde a gente vai fazer 1 minuto de silêncio, porque acessei muita coisa, para honrar todas essas pessoas que a gente perdeu, tá bom? É um momento onde você não precisa dar pausa no vídeo, a gente vai parar, tá bom?
Honramos com silêncio a todas as pessoas que já passaram pela nossa vida e que foi importante. E certamente isso interfere, né? Aqui, vai interferir na nossa mente. Então, é o mínimo, né, que a gente pode oferecer, o nosso tempo do agora, do momento presente. Bom, acho que fechamos com chave de ouro a parte dos florais, né, gente? Porque se for mais forte que isso, eu nem sei se eu aguento. Vamos lá? E a terapeuta se emociona assim mesmo, gente. E é normal, tá? Eu vivo, para mim não é prático, não, tá? Lidar com as emoções de vocês. Para mim é bem humano mesmo, então é comum, tá bom? Eu sou Ativários Florais de Bar 27 4 38 Saint Germain 31 67 32 para os membros, para os participantes desta mesa radiônica. Seja feito melhor e cumpra a sua função. Amor, vocês viram que eu corrigi o comando aqui? Porque tem uma pessoa que está aqui, que ela fez só para essa mesa, então não é para o clube. Né? Eu preciso inserir todas as pessoas, tá bom? Mesa, salto quântico passado, conectando o tempo, mostra. 5, 5, 5 horas, 5 dias, 5 semanas, 5 meses. 5 meses. Gente, 5 meses. Salto quântico passado no tempo de 5 meses. Amores, tem alguma coisa aí que aconteceu há 5 meses atrás que está interferindo vocês nesse momento, tá bom? E aqui, gente, pode ser uma coisa grandiosa, sabe? Assim, pode ser uma coisa bombástica, pode ser aquela perda, pode ser uma perda de emprego, pode ser aquele dia que você teve uma clareza muito grande sobre o seu relacionamento amoroso, ou seja, assim, e pode ser uma cena boba, gente, de supermercado, mas que você deixou entrar no seu campo. Tem algo aqui que aconteceu há 5 meses que está interferindo, tá? Então, Liz, mas eu não sei o que é. Não tem problema não. Só vai soltando, vai liberando, tá? Lembra da energia do desapego, tá bom? Eu sou ativar salto quântico passado no tempo de 5 meses na vida dos participantes da mesa radiônica. Seja feito melhor e cumpra a sua função. Eu sou ativar um salto quântico passado no tempo de 5 meses na vida dos participantes da mesa, colocando em ordem divina qualquer situação. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Materializar, desmaterializar, desmaterializar conectando de 1 a 15. Mostra 5, 5. Desmaterializar 5. Desmaterializar só o 5. E o materializar. Gente, aqui é a energia de teor humano enviado para o nosso campo, tá? Então, às vezes, gente, é aquela raiva mesmo do trânsito que eu falei que entra no nosso campo, tá? Às vezes, gente, é algo muito antigo, uma maldição, ou seja, não precisa de um... Ah, Liz, mas é um trabalho feito? Não é. Se for trabalho feito, vai ser São Miguel, tá? Vão ser outros florais aqui, tá bom? Vai ser um alho, tá? Mas desmaterializar é a energia de teor humano, tá bom? Então, a gente vai ver aqui o que é o número 5 para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Culpa. Culpa, tá? Liz, mas eu sinto culpa. Você falou que é enviado para o meu campo. Amores, deixa eu falar uma coisa para vocês, que talvez é bom a gente olhar. Às vezes você sente culpa porque você foi criado numa família onde a pessoa sentir culpa trazia uma sensação de pertencimento, de participar, de fazer parte, era cultural.
E quando eu me culpo, eu culpo outro. Às vezes você não se culpa, você culpa outro. Por quê? Você aprendeu, e isso foi falado na mesa também, a culpa é do outro, né? Você aprendeu que o outro fez, o outro aquilo, né? Então, você precisa entender, a primeira que Marisa, eu não estou entendendo. Então, a gente já conversou também que é um passinho atrás, né? Entender onde isso entra. Eu me culpo, ou eu culpo alguém, ou alguém me culpa. Quando você escuta culpa, e você vai trabalhar sobre isso, essas clarezas. E como é que eu trabalho, Liz? No dia a dia, no aqui e no agora, prestando atenção. Não viver a vida da mesma forma como você vivia. Isso daqui é um processo de transformação, tá? E lembra que eu falei que era a mesa mais grave, não estava brincando mesmo, tá bem? Então, a gente vai desmaterializar a culpa e você vai perceber como isso manifesta no seu campo, tá? Então, limpar a culpa, eu saio da frequência, quer ver, gente? A frequência da culpa, quando a gente mede isso, dá 30 Hz. Gente, para estar no fundo do poço, só tropeça que você cai, para vergonha. A culpa ainda não é o fundo do poço. Você sabe se você visitou o fundo do poço quando você vai para a vergonha, tá bom? Então, amores, o que acontece? Eu tenho que mudar a culpa porque é politicamente correto? Não tô olhando isso não, tá, gente? Eu tô preocupada com a frequência mesmo. Porque aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, a cura, a compra, o bem-estar, a alegria, não vai andar de mão dada com a culpa. Então, se você não solta a culpa, você também não alcança aquilo que você precisa. Então, abrir mão da culpa, e que parece fácil, mas quando é um ensinamento familiar, algo cultural, parece que você está abandonando, gente, a família, abandonando os antepassados, sabe? Abandonando quem deixou a Itália, ficou 6 meses no navio e olha todo o sacrifício, porque as histórias elas são romantizadas, a gente já conversou sobre isso. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso com amorosidade. Também não é agressividade. Ah, mas eu não quero a culpa. Eu não, não, gente, tá? Cuidado. Eu não quero ser igual ao meu pai, mas me tornei uma pessoa pior que ele. Tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? É ver onde está manifestando a culpa e eu limpar a culpa, tá? Lise, como eu limpo culpa? Vai ter meditação de cura interior lá no canal, já deixei prontinho, se você precisar, você vai encontrar, tá? Tem limpeza de São Miguel, tem Maria passa na frente, tá? Tem coisas lá que você vai se identificar. E não precisa ser no canal do YouTube da Lise, do Delis. Veja meditações que fazem sentido para você, tá bem? Eu sou ativar a desmaterialização da frequência da culpa nos participantes da mesa radiônica. Seja feito melhor e cumpra a sua função. Já está feito. Agora, gente, a materialização é algo que está pronto no seu campo. Olha que surpresa! Sabe assim? Mas a gente tem alguma coisa bem legal para chegar na sua vida, para você acessar. Você já poderia, inclusive, estar usando isso. Mas você não está usando por quê? Porque tem um monte de energia aqui, tá bem? Tem um monte de energia aqui que está atrapalhando. E nem preciso reviver toda a nossa mesa para a gente concluir isso. Então, com tudo isso que a gente está gerando de movimento, certamente tem algo que você vai perceber chegando aí no seu campo. Meu Deus, Lise, agora eu fiquei preocupada. Será que é bom ou ruim? Amores, se é materializar, né? Se é um comando de materializar, tem que ser algo bom, tá? Então, como é que eu vou materializar uma coisa que é ruim? Isso a gente já deixa para as energias negativas, a gente deixa para a culpa, que a gente já limpou, tá? Então, quando vem essa ferramenta, já é algo de muito lindo para acontecer na sua vida. Liz, mas eu não percebi nada. Cuidado com o dinheiro que eu quero para fazer uma viagem linda e não prestar atenção nos detalhes, no processo, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em viver a vida buscando resultado e não prestar atenção nos milagres diários, tá bom? E isso, de verdade, gente, não estou romantizando.
tá? Porque para quem já está comigo há mais tempo sabe que eu não faço isso. Não é romantismo, não. Mas é o aqui e agora, eu prestar atenção no que eu quero, nas coisas que eu pedi, o que eu alcancei. Se eu alcancei, eu paro para celebrar, tá? São os pequenos milagres do dia a dia. Sabe por quê? Porque o dia que faltar seu ar, você vai saber que você teve ele todos os dias e você estava tão acostumado com ele que não percebia que ele estava ali de forma abundante na sua respiração, no seu pulmão. Então, sim, lembra que não é não é óbvio, não é prático, é o sentir mesmo, e isso é para tudo. Então não é só para aqueles milagres que a gente ainda não alcançou, tá? É valorizar tudo no momento presente. Quando eu me torno grato, eu passo para a frequência do ter e eu alcanço aquilo que me faltava. Por quê? Porque o universo ele responde à frequência, tá bom? Eu sou ativar a materialização de qualquer forma e energia bem qualificada no campo dos participantes da mesa radiônica. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Mesa, ativar a entrega. O que isso significa, meus amores? Significa que todas as ferramentas que precisavam sair para trabalhar essas pessoas dentro do assunto de transmutação emocional foram ativadas já, tá bem? Então agora a gente já segue finalizando a mesa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês vão perguntar lá no clube que a gente vai orientando, tá bem? Assim como a gente vai passar lá as coordenadas para o pós-mesa, né? O que eu faço depois da mesa, como eu acompanho esse processo, para que a gente também não ache que tudo é da mesa, que tudo é sobre a Lise fazer, né? Não, a Lise muda a sua energia para que você execute tudo. Então, a sua participação ela é muito importante, tá? Isso é muito importante que a gente saiba, tá, gente? Então, quando a pessoa chega para qualquer processo, tá? Por exemplo, um processo de infertilidade, não é sobre fazer a acupuntura. Ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar hábitos, tá? Trocando hábitos. Qualquer coisa que eu quero mudar a frequência, eu tenho que mudar tudo, todos os hábitos, tá? Então, sim, Liz, mas eu não tenho tempo de meditar de manhã. Amores, para quem já é da comunidade sabe sobre isso. Então, eu vou falar para quem não está lá na comunidade. Toma muito cuidado ao pedir algo ao universo se você não tem um lugar onde colocar, tá? A gente precisa muito mudar o comportamento. Eu lembro que teve uma mentoria que eu tive, eu precisei abrir a porta do carro uma semana com o pé, porque com a mão era óbvio e eu tinha que sair da rotina. Então, se você não mudar nada no seu comportamento, o seu resultado ele vai ser igual. E de novo, eu não estou romantizando, tá? Não estou nem ameaçando, não, eu só estou relatando um fato, tá bem? Então, é interessante que você, nos próximos dias, mude a sua rotina para que a sua frequência mude e o resultado mude, tá bem? E assim a gente vai finalizar a nossa mesa. Eu sou ativar a entrega deste trabalho, colocando em ordem divina a vida dos participantes da mesa radiônica. Que seja feito o melhor e cumpra a sua função. Eu sou ativar a desconexão da energia dos participantes da mesa radiônica, sua divina presença na mesa agora. Eu sou ativar a desconexão da minha energia lisiane e da minha divina presença na mesa agora. Amores, eu quero agradecer aí a participação de vocês, a confiança de vocês, que isso é muito lindo para mim, isso é muito genuíno, tá? Quero agradecer também os feedbacks que vocês me dão, a forma como vocês me deixam participar do processo da vida de vocês. E também, gente, uma coisa que eu acho lindo, não fico vigiando, né? Mas eu fico olhando lá o vídeo quando a gente sugere, quantas visualizações vão tendo, pelo número de pessoas que estão na comunidade. Não é uma forma de vigiar, mas é dizer assim, cara, eles estão fazendo, sabe? Tem gente que a gente faz um trabalho, a gente coloca lá e aí você vai lá e curte esse vídeo. É muito legal porque é uma forma de retorno energético pra gente,
saber que você passou por ali. Então eu queria agradecer por isso também, tá? E fica aqui então finalizado todo o movimento energético da nossa mesa radiônica do mês de agosto com o assunto transmutação emocional. Um beijo deles.